Ó, Hugo, entrou a quarta pessoa. o Hugo Mota, eleito numa cidadezinha lá do Paraíba, não é meu funcionário, então? Ele não é, nunca foi teu funcionário. O Alcolumbre que é eleito lá no Né? Amapá não é um Não é, funcionário? ele é construído, né, o Alcolumbre, o Hugo Mota, pra tomarem o teu dinheiro, Pausa aí pra mesmo. gastarem na... Eu acho tão fofinho ele pegando um livro que ele não lê. Não é fofo? Eu já acho o contrário. Eu acho que esse homem tá lendo. Eu acho que não. Eu acho que ele tá lendo. Eu acho que isso é uma desgraça. Acho que esse homem é um analfabeto funcional do caralho. Acho que esse homem não tem a menor competência de entender. Pegar, por exemplo, o autor que ele cita bastante, o Smith. Ele não tem a menor competência de entender os textos, mas que ele está lendo, ele está lendo. Isso está emborrecendo profundamente. Sua realidade, sua vida será toda moldada por autores que, de verdade, ele não é capaz de alinhar corretamente lado a lado. E isso, pra mim, é a pior coisa que pode acontecer com o homem. Ele vai ser fantoche de algo que ele não entende. Fantoche da sua própria ignorância. Um bosta. Em suma, um bosta. E justamente, ele, conforme ele for mais se aproximando da leitura, ele mais vai ser um bosta. Você fala que tem outra parada também, né? Ele meio que tá lendo autores que definitivamente já morreram, né? Em termos da capacidade deles de trazerem uma compreensão devida e específica para os nossos tempos. Sim, concordo em absoluto. Definitivamente estão de fato mortos, tá ligado? E aí você vê como, de fato, isso se deve dizer, velho. A escolástica tem seus defeitos, mas ela tá muito mais viva do que aquilo que foi produzido no início do século XX, né? Sem sombra de dúvidas. Ela O só é teste muito... do tempo é foda. Ela só é muito intrucada, né? Até os iluministas estão mais vivos do que o pessoal do século XX. Sim. Sei lá, ele tá... É uma parada... O Brasil é tão atrasado que o cara ele começa agora a estudar, ele tá em Smith. Uhum. Mas não ter nem começado. Sendo muito sincero. Era melhor ter ficado parado mesmo nessa porra. E trabalhar, viver, sei lá, também. Rezar, sei lá, tipo. Mas eu vejo isso porque eu tô falando que eu acho que ele lê, porque as referências dele estão começando a se tornar numerosas. Ele começa a fazer referências de eventos históricos, ele começa a fazer referências de... Eu vou te ser sincero. Eu já conheci muita gente que fazia isso, que pegava o livro, ela lia algumas páginas, conversava com alguém que sabia mais do livro, ou que leu, ou que já comentou alguma coisa, ou que também não leu, mas conversou com outra pessoa, e aí ele completa o resto do livro. Não, então pode acontecer perfeitamente, não tem problema. Mas o lance ele está aumentando significativamente o escopo cultural dele, tá ligado? Por exemplo, ele foi tentar falar uma vez, em um vídeo que eu reagi, que até o Junito na época apareceu, ele foi tentar falar de Gilberto Freire, tá ligado? Uhum. E aí ele falou que Gilberto Freire, tipo, é um negócio de quem, iniciante mesmo assim, tipo, começou a ler um livro, e aí já tá falando como se tivesse terminado, capa a capa. Uhum. E como se já tivesse entendido, saca? Sim. E aí ele falou assim, não, aqui no Brasil o problema é que ninguém lê Gilberto Freire. Oi? Que? Poucos autores são mais influentes que Gilberto Freire. Como assim ninguém lê Gilberto Freire? Cara, que? Todo mundo que fez sociologia, sei lá, tipo, Lê Gilberto Freire, sim. início de sociologia também. Uhum. No Brasil, tipo, como assim, velho? E aí falando assim, ninguém lê Gilberto Freire, tá? Como se fosse uma parada. Que assim, de vez em quando você vai acertar, mas você vai errar muitas vezes também, tá ligado? Sim. E ele acha que as pessoas não leram Gilberto Freire porque o começo do livro que ele começou a ler e como ele interpretou é diferente do que todo mundo tá falando, tá ligado? Sim. E ele tá completamente deslocado do discurso e, tipo, da compreensão do autor, tá ligado? Uhum. Então, tipo, quando eu vi isso, eu fiquei, assim, as pessoas não leem Gilberto Freire, o que tá acontecendo, cara? Tá ligado? De onde você tirou essa afirmação, velho? Ele acha que todo livro que ele lê, ele é o primeiro a ler. E é o primeiro a compreender, tá ligado? Sim. Como se ele estivesse fazendo uma grande descoberta, não só na leitura, mas também intelectualmente. Quando, na verdade, não, tá ligado? Mais absoluto nada. Porra, eu fiquei puto naquele dia, velho. Gilberto, ninguém lê Gilberto Freire. Como assim, velho? É regra, velho. Tipo, eu lembro daquele dia que a gente entrevistou a Pato de Rodinhas. Ela falou, não, Gilberto Freire, primeiro semestre em Sociologia, Gilberto Freire. Sim. Tá ligado? Tipo, um bagulho, tipo, Sim. óbvio, tá ligado? Uhum. Caralho, velho. Sim.
a base dele em emendas e todo tipo de absurdo. O lance é, eu tava falando, ele tá de fato ganhando cultura, e isso é ruim. Isso é ruim porque ele está amplificando as coisas que ele fala. Tem certas coisas que eram opiniões... Como posso pôr isso? Pareciam opiniões inofensivas. Quando eram achismos, quando eram arrotos do ego de um homem fraco, pareciam muito mais compatíveis com ele do que quando ele tenta trazer isso em termos culturais. Quando ele tenta trazer discussões. Quando ele tenta pegar essas coisas e dar a esses elementos um ar de alta cultura. Entendeu? Sim. Aí eu acho que tá chegando no pior momento possível. Aí, cheguei. O homem que ficava o spam. Olha como ele chega. Pensei que ele tava falando do frame aí, do que parou na Santos. Pensei que ele tava amarrando o cabelo pra pagar um babão. Roubar, né? Que é o que essa turma gosta de fazer. E o jogo seguir. E o jogo que segue. Né? Esse é o jogo. Esse é o jogo da O democracia. DK falou, cara, só realmente não cabe cultura em Renan dos Santos. Eu sei, meu querido. Eu sei o que você quer dizer. Eu sei que você quer dizer que ele não vai ter uma compreensão real e fidedigna e concreta do mundo. Eu tô entendendo isso. Mas ele está se aculturando. Isso ele vai fazer. Isso ele está fazendo. Isso é péssimo. Da absolutamente doentia a democracia brasileira. A democracia brasileira, ela é doente. Aí eu entendo quem fica niilista. Eu compreendo quem fica completamente... Viu aí, ó? São um ótimo exemplo. Ele substituiu a noção do pessimismo. O niilismo aqui para ele é só uma espécie de pessimismo. Mas tá vendo a utilização de um vocabulário? É um vocabulário aculturado. É isso. completamente niilista e compra esses chavões só pra eventualmente não ficar completamente louco, né? Porque você pode comprar um chavão que te dê um pouco de dignidade, tipo, o político é meu funcionário, eu vou cobrar, só que sim, isso talvez te dê algum tipo de ancoragem pra você escapar da realidade. Você se ancora num mundo fictício em que você é um cidadão. Você não é um cidadão, você é um espoliado, tá? E aí, se você faz assim, se você partir da premissa que você é um espoliado numa democracia doentia, que é a democracia brasileira, o que você vai fazer? Você vai ficar xingando ou você vai, veja a palavra, se organizar? Você vai ter que se organizar. Se você não se organizar, você só vai se fuder. Né? Se você não se organizar... Isso, como todos os comunistas falam desde sempre. Você vai se fuder. O problema, você também pode se organizar errado. Existe uma coisa que vamos dizer, a doença infantil da classe média brasileira, que é hoje o bolsonarismo. O bolsonarismo é a doença infantil da classe média. Tá lá, não, eu vou votar num político que está atacando a esquerda. Aí vota num retardado mental que vai lá e vai ficar te espoliando junto também, enquanto finge que luta por você. Veja como o trabalho é muito árduo. Não é só conscientização, você vai ter que criar massa crítica através do trabalho comum. Difícil, galera, difícil. Só que esse tipo de diagnóstico que eu tô falando, a galera não quer ouvir, a galera não quer saber. A galera caga pra isso. O Rafael Bassano falou em se organizar e me lembrou do Ian Neves. Mas é porque assim, o Ian Neves... Tu vê? Tu vê como são as coisas? Sim.